Boa noite a todos os nossos amigos do Reflexões. Aqui estamos para mais um trabalho das 22h30 às 23h30, pedindo a vocês, por favor, quando assistirem no Facebook, não esqueçam de curtir, de comentar. E quando assistirem no YouTube, não se esqueçam de inscreverem-se e de apertarem o sininho para receberem quando surgir uma nova publicação. E também não se esqueçam de deixar o like para nós, o gostei, porque isso é que nos movimenta. Esse trabalho nosso não tem nenhuma remuneração, não é monetarizado, é um trabalho simplesmente para informar. Nesse período de pandemia, essas nossas dificuldades. Então a gente só está aqui para auxiliá-los nesse trabalho. Nos propusemos a trabalhar junto com vocês e a curtir junto com vocês esse momento maravilhoso de nossa história. Ou melhor, esses momentos maravilhosos de nossa história. Então a gente procura sempre deixar com vocês essas colocações, essas observações. Repetindo, portanto, não esqueçam, curtir, compartilhar com os amigos, não esquecer de, se no YouTube, dar o gostei e de inscreverem-se no canal. O canal tem crescido bem, nós temos aumentado bem as nossas curtidas e aqueles que têm visualizado as nossas conversas. Isso é altamente saudável para nós. Mas deixa eu deixar o nosso Ronaldo dar o seu boa noite para depois nós começarmos o nosso bate-papo. Ronaldo, boa noite, excelência. Boa noite, mestre. Boa noite a todos os amigos. Mais uma vez, nosso carinho e a gratidão por nos oportunizar essa reflexão nas noites de segunda a sexta. Isso é muito importante. Gratidão pelo carinho. Nós estamos hoje com a... Vamos em frente, excelência. Vamos lá. Vamos lá. A voz minha está chegando bem aí? Está normal. Hein, grande Ronaldo? Tranquilo. Está tranquilo? Então vamos em frente. Vamos lá. O que é importante para nós hoje? Hoje o mais importante é que a gente converse. Primeiro, não esquecer da data do suicídio do Getúlio Vargas. Então, nosso 24 de agosto de 1957, não podemos esquecer desse momento triste que o Brasil passou. Importantíssimo que a gente tenha essa noção do que aconteceu em 24 de agosto de 1954,
o Brasil vivia uma situação altamente diferenciada. Assim, diferenciada como? Vejam só, estou visualizando aqui na internet. Ele foi advogado, militar e político brasileiro. Líder da Revolução de 30, que pôs fim à República Velha, depondo o 13º e último presidente da República Velha. Então vejam só, Getúlio Vargas assume o governo em cima de um golpe de Estado. Eu só quero que vocês tenham a visão perfeita de que o Brasil vive com essa mania de golpe de Estado. Né, Ronaldo? É importante que a gente mostre para a turma que a gente vive sempre com essa mania de golpe de Estado. Getúlio assume num golpe de Estado. Deixa eu fazer uma modificação aqui, vocês me perdoem. Deixa eu fazer uma modificação aqui. Vamos lá. Tá me escutando bem, Ronaldo? Tá tranquilo. Você me escuta também? Agora melhorou muito. Para mim você estava picotando. Eu troquei a internet por isso, que eu achei que podia ser a minha recepção. Sim. Aí eu troquei a minha aqui. Melhorou. Então vamos lá. Getúlio assume num golpe de Estado. O Brasil tem essa mania de golpe de Estado, essa mania de querer mudar toda hora como é que as pessoas se colocam com relação a isso ou aquilo. Não, fulano tem que trocar, tem que tirar esse presidente, botar outro. Essa mania do brasileiro de não respeitar as normas é assustadora. Verdade. E não se esqueçam, isso é falta de educação. Vou repetir, isso é falta de educação. As pessoas têm que ser educadas para que aceitem o que foi votado, o que foi convencionado. Então Getúlio entra no governo, governa com várias tentativas de golpe dentro do golpe. Perfeito. Sequência. Para vocês terem uma ideia, olha a história como relaciona o Getúlio Vargas. Foi presidente do Brasil no período de 15 anos ininterruptos, de 30 até 45, e dividiu-se em 3 fases. De 30 a 34 como chefe do governo provisório. Que governo provisório? Governo é governo, pô. Não, agora é provisório, vamos ver se a gente transforma em definitivo. Aí de 34 a 37, ele é presidente da República num governo constitucional, tendo sido eleito presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte. Que Assembleia Nacional Constituinte, senhor Getúlio Vargas? A Assembleia Nacional Constituinte é eleita pelo povo. Ela não pode ser transformada em constituinte. Nós temos que ter eleições para presidente e nessa eleição nós temos que ter uma eleição também para a Assembleia Nacional Constituinte. Quer dizer, então, é mania de atropelar tudo, atropela tudo. Aí, muito bem, ele é eleito pelo voto indireto. E vocês imaginem, eu já contei a nossa história de república, como é que eram as votações, já contei para vocês. Meu avô teve que fugir porque o candidato dele não ganhou, ele perdeu, teve que se mandar para não morrer.
Já contei essa história aqui, estou repetindo. Então imagine como eram feitas essas eleições, onde o voto era às claras. Não tinha essa de voto secreto, não. O Ronaldo, eu era candidato, Ronaldo, Ronaldo, você não votou em mim? Rapaz, estou vendo aqui que você não votou em mim. Quer dizer, o voto, todo mundo sabia em quem o outro votou. Tá? E aí, 34 a 37, governo constitucional, e depois ele volta como ditador durante o Estado Novo, após um outro golpe de Estado. Aliás, o Jesus Cristo, há uma narrativa de Jesus feita pelos apóstolos, de que ele mandara Pedro abaixar a espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Está lá, narrativa dos apóstolos, falando para Pedro, quando Pedro insiste em puxar uma espada que estava escondida e ainda decepa a orelha lá do soldado Malco. Orelha essa que, segundo os escritos, Jesus repõe. Antes de repor, Jesus fala, ainda bem que estou ainda contigo. E repôs a orelha. Tá lá repõe a orelha. Quer dizer, essa narrativa dos apóstolos é importantíssima para nós, porque a gente aprende a vida de Jesus pela narração dos discípulos, discípulos e apóstolos. E depois só apóstolos. Não é? Tem aqueles que são discípulos e apóstolos, e depois só apóstolos. Que é outro grupo, inclusive onde o Paulo de Tarso se encontra. Isso. Então vejam bem, a narrativa é precisa no significado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O nosso Getúlio Vargas, ele tem um governo arbitrário, um governo difícil, mas ele faz uma média boa com os menos favorecidos. As leis trabalhistas, a questão da jornada de trabalho, uma série de fatores que outras nações do mundo não têm até hoje. Inclusive Estados Unidos da América do Norte. Você não tem a questão da jornada estabelecida. Verdade. Então o Brasil tem uma série de conquistas do governo Getúlio. E essas conquistas fizeram com que Getúlio ficasse bem visto pela população. Mas num segundo momento, quando ele foi eleito, um dia a gente pega aí para falar de Getúlio, hoje eu quero falar só da morte. O que acontece com Getúlio? Ele fica ilha da fantasia no Palácio do Catete. Ele só escuta o que chega para ele. Ele esqueceu da rua. Ele esqueceu de escutar outros informantes que não fosse somente o informe palaciano. E ele ficou ali no gabinete, militares, o pessoal mais perto, e plantando uma tentativa de golpe. Ele deu o golpe. Então, cara, quando já tem uma história de golpe, ele já está achando que todo mundo vai dar golpe nele. Que é o processo natural. Eu dei golpe em alguém e alguém pode estudar para me dar golpes. E ele tem várias tentativas de retirá-lo do poder. Ele demonstra ser simpático ao governo alemão. O Hitler afunda vários navios brasileiros, na sua maioria, navios trafegando na nossa costa.
essa navegação feita exclusivamente no nosso litoral, e os navios alemães bombardeiam e afundam. Eu tenho um relato, eu tenho que pegar o livro desse conhecido, que foi a Rádio Rio de Janeiro, fez um programa comigo, me deu essa honra, e ele estudou os navios brasileiros e descobriu os comandantes alemães que afundaram esses navios. Ele foi à Alemanha e pesquisou, fez um trabalho belíssimo. Eu acho que eu já falei isso aqui. Um dia, uma senhora ligou para a rádio e deixou o seguinte depoimento: hoje, pela primeira vez, eu fiquei sabendo como meu pai morreu. Foi um relato emocionante. Jerônimo estava no programa, a esposa Vera Lúcia estava, e o Bernardes, que já não está entre nós. Ela deixou esse depoimento. Quer dizer, navios que navegavam, nós chamamos de navegação de cabotagem. Os navios que navegavam no nosso litoral, bombardeados, sem oferecer risco nenhum a Hitler. E mesmo assim, o nosso Getúlio Vargas demora para chuchu para mandar nossa força expedicionária. E só manda a primeira leva. Todo mundo cobrando dele, cobrando, e ele manda um contingente de 25 mil homens, que vão combater principalmente na Itália, e que lá no cemitério de Pistoia, todo ano, os brasileiros recebem uma homenagem das pessoas da localidade. Quem estiver nos escutando aí, por favor, não esquece de verificar o que eu estou falando. As crianças vão ao cemitério de Pistoia e cantam a canção do soldado, a letra de Guilherme de Almeida. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que eu leve por divisa este V que simboliza a vitória que virá. Tá? Então, a canção do expedicionário é cantada pelos italianos. Eu também vou colocar na minha página esse momento maravilhoso de homenagem dos italianos aos soldados brasileiros, aos pracinhas brasileiros. Então, quando vocês mais novos passarem no aterro do Flamengo e verificarem aquele monumento que a sociedade apelidou de a muleta do gigante, aquele momento que está ali aquele monumento que está ali no aterro do Flamengo, parece uma muleta do gigante, né? O povo logo batiza com o nome. Quando vocês passarem lá, lembrem-se que ali estão os nossos soldados brasileiros mortos na Itália. E vocês verão várias placas com nome e verão várias placas com o seguinte dizer: Deus sabe seu nome, que é a homenagem do monumento ao soldado desconhecido. É isso mesmo. Deus sabe seu nome. Monumento pouquíssimo visitado, o brasileiro não sente esse orgulho de visitar, mas seria bom que visitasse. Curtir a história brasileira, que é belíssima. Olhe que nós lá na Itália recebemos homenagens e aqui não. Hitler covardemente afunda navios no nosso litoral, navegação de cabotagem. Navios afundados. Esse relato desse amigo meu, ele conta várias passagens interessantes, inclusive um navio que estava todo iluminado porque era o aniversário do comandante. Então o navio está todo iluminado, navegando em águas brasileiras, todo iluminado, e Hitler bombardeia e afunda. Quer dizer, não há como termos
qualquer simpatia por aquele momento do Reich ou por qualquer regime autoritário. Não dá para ter simpatia. Regime tem que ser democrata. Engolir sapo faz parte da vida. Todos engolimos sapos. E como dizia o saudoso Humberto Baroni, e tem sapo que desce seco arranhando a garganta. Mas todo mundo engole, não tem jeito. Então Getúlio fica nas suas confusões palacianas e se perde na confusão palaciana. E do lado de fora, a turma fazendo o que queria. Tanto que vocês vejam o episódio lá do tiro no pé do Lacerda, em que o Major Vaz perde a vida, lá em Copacabana. É trapalhada em cima de trapalhada, a família de Vargas envolvida em corrupção, trapalhada em cima de trapalhada. E o Vargas com medo de escândalos. Mas, ora, você quando constrói um governo autoritário e mesmo assim o povo o recoloca na cadeira, eu acho que em 15 anos era para o nosso Getúlio ter aprendido alguma coisa. Em 49 anos vocês vão encontrar Pedro II andando pelas ruas, sem seguranças. Sem seguranças. Quer dizer, Pedro II não tinha medo de alguém com ódio dele. Existem filmes de Pedro II andando em Petrópolis. Fotos. Quer dizer, um homem que não tinha esse desespero. E Getúlio entra em depressão profunda e vai embora com um tiro no peito. Muito bem. Foi um estadista brasileiro, mas se deixou levar pelas fofocas palacianas. Qualquer um de nós aqui que governe algum dia, que dirija uma empresa, cuidado com os que o cercam. Muito cuidado. Porque o perigo normalmente mora mais dentro de quem está perto de você do que quem está longe. E o caso do Getúlio é típico. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. As intrigas palacianas levaram à instabilidade emocional do presidente Getúlio Vargas. Muito bem. E a experiência dele em 50, a meu ver, isso é particular meu, não era para ele estar nessa situação, porque ele tinha uma vasta experiência, mas eu penso que ele mesmo perdeu para ele mesmo, por vaidade, não sei, porque você ficar 15 anos e não aprender nada e vir a ser eleito pelo povo, porque em 50 foi eleito, é estranho ele não dar um passo adiante e está com aquelas ideias ainda arcaicas. Você vê, em 15 anos, quantas coisas mudaram. Porque Dutra entra naquele período e ele vem em 50. Para a gente poder ter esse leque aí de informações em que parece que ele não aprendeu ou continuou naquela confiabilidade, como você citou bem, a quem o estava cercando. Só pode ser isso. Você veja só, Eurico Gaspar Dutra faz um governo de pós-guerra. Sim. Pega o Brasil com N dificuldades econômicas e ele faz um governo de pós-guerra. É um período que os Estados Unidos têm dívidas para com o Brasil, que pouca gente se lembra disso. É um período que o Brasil só tem crédito com os Estados Unidos. Período de Dutra, e Dutra governa ali com a mãozinha presa, amarrada, porque é um pós-guerra.
E vem toda essa tranquilidade e ele não faz nada, não assume nada. Ele mantém uma governabilidade muito restrita, até porque vocês, brasileiros que são, precisam acordar para o que acontece no Brasil. Eu estou controlando a hora aqui para eu dividir meia hora certinho. Vejam só, observem a estrada que vai daqui a Teresópolis. Bonitinha. Foi construída pelo Ernesto Geisel, na ditadura. A ponte Rio-Niterói foi construída na ditadura, em 73. A rodovia Presidente Dutra, ela começa no governo Vargas, no governo Getúlio. No governo de Eurico Gaspar Dutra. Então você não tem... Vocês vejam só, estou falando de duas das maiores cidades da América Latina, Rio e São Paulo. Você não tinha nada ligando. Você só tinha o trabalho do grande Pedro II, que era a linha férrea. Quer dizer, você não tinha nada nesse Brasil que integrasse. Pô, antiga rodovia para Juiz de Fora, que tragédia. Você ia ali por dentro de Itaipava, beirando aquele rio, meu Deus do céu, negócio de louco. Aquele caminho, jogava para cá aqueles ônibus da Única, não é? Com motor GM, com aquele sugador em cima que fazia Rio Petrópolis. Você ia jogando naquela estrada ali, beirando o rio, daqui até Juiz de Fora. Negócio de louco. Vocês não tinham grandes estradas no Brasil. Nesse ponto aí, quem começa a fazer isso são os governos militares. Eu deixar bem claro para vocês que eu não estou aqui para defender A, B ou C. Eu estou aqui para discutir fatos. É bom que fique bem claro para vocês. Nós estamos aqui discutindo fatos. Nós não estamos elogiando o governo A, B ou C, de direita, de centro-esquerda, de esquerda. Não é nada disso a discussão do Ronaldo e minha. Nossa discussão é de fatos históricos. Mas precisa falar os feitos. Esses feitos foram realmente nesse período. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Você tem que conversar sobre isso. Não há nenhum meio de conversar sem ser dessa forma, Ronaldo. É isso mesmo. Não é isso? Então, eu lembro, quando eu casei em 74, a Rio Santos estava em construção. Eu peguei a Rio Santos no chão. O pessoal acabando aquele trecho ali de Muriqui, para ligar a Angra dos Reis, etc. Então, o Brasil não tinha estrutura rodoviária nenhuma. E essa estrutura rodoviária, quem começa a dar ao Brasil é o senhor Juscelino Kubitschek. Ele é que começa a dar essa estrutura ao Brasil. Juscelino Kubitschek é que desenvolve esse trabalho, tá? Então, por favor, vocês não se esqueçam de que nós estamos aqui para conversar sobre o fato histórico. Nós não estamos aqui para elogiar A, B ou C. Não é essa a finalidade. Então, vocês vejam só. Lá atrás, já se dizia que governar era construir estradas. Governar é construir estradas. E Juscelino faz esse pacto com as montadoras e mete bronca na construção de estradas e começa a desacelerar as ferrovias. Perdemos nós. E perdemos muito. E eu não tenho dúvida que, queiramos ou não, gostemos ou não, nós vamos ter que partir para revisar a questão
das ferrovias. Isso aí independe da gente, independe da nossa vontade. Não tem... Tá aí a questão, essa questão no Rio de Janeiro aí dos ônibus, né? do BRT, tragédia. BRT não vai transportar, não é transporte de massa em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo, BRT é transporte de massa. Mas aí criou-se no Rio de Janeiro e tal, a população foi, e está essa tragédia do BRT aí para Santa Cruz, a cada dia pior. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Então Getúlio Vargas é pressionado. Família toda manda para Chuchu. Vocês andam o estado do Rio todo, não tem um lugar que não tem uma rua Amaral Peixoto. Amaral Peixoto, o genro mandava para Chuchu nesse estado. Tanto que o Moreira Franco depois foi apelidado de o genro do genro. O vice-governador do Rio de Janeiro, do Pezão, era o senhor Francisco Dornelles. Aí você vai lá, Getúlio Dornelles Vargas. Então, o poder ficou. Se mais não fez, é porque mais não deu para fazer, não soube fazer, mas é preciso que vocês analisem com muita tranquilidade, com muita prudência, o que foi o governo Vargas. E eu lembro como se fosse hoje, meu tio dizendo que mandaram uma foto de Getúlio Vargas para botar no colégio, e ele disse que não botava. E o supervisor disse a ele, professor, vão fechar a escola. Ele fecha a escola, mas eu não ponho o retrato de ditador na parede da minha escola. Determinado, firme, delineado naquilo que era a sua honra, que era a sua dignidade, que era o seu caráter. Então, o grande Getúlio, conhecido como o pai dos pobres, pelos projetos que auxiliaram realmente aqueles que tinham uma vida difícil nesse período entre a abolição da escravatura, República e governo Vargas, ali valia tudo em termos de trabalho. Meu avô, acho que eu já disse isso, meu avô morreu em 28, mais ou menos, 29. Minha avó ficou sem direito a nada, não tinha direito absolutamente a nada. E realmente, com Getúlio, veio esse direito, inclusive com o salário mínimo. O salário mínimo também criado justamente para subsistência. Aí tem a história sobre o salário mínimo, que hoje ainda é outro assunto para nós conversarmos também, mas vamos lá. Tem um montão, a questão dos institutos, né? Sim. Os institutos de seguridade social, o IAPTEC, o IAPI, o IAPC, isso aí é uma outra discussão que a gente tem que fazer. A única crítica que eu faço a Getúlio é ter sido autoritário, as únicas críticas, perdoem, e se deixar envolver pelas fofocas palacianas, pelas fofocas do Palácio do Catete. Porque o general fulano de tal vai se levantar não sei aonde, e não acontecia nada. Quer dizer, era a turma pressionando Getúlio. E a família dele fazendo um monte de besteira também, se envolvendo em escândalos, né? Parece os escândalos de Lutero Vargas, etc., que deixam ele muito para baixo. E ele, coitado, ali no palácio, só com a filha do lado dele, né? Que inegavelmente foi uma parceira dele no final da vida. Ele teve essa parceria. Então, esses dois pontos é que são as críticas que nós fazemos. No restante, ao trabalho social desenvolvido, etc., ele era muito benquisto pela população. Não merecia esse final, não merecia essa instabilidade emocional que leva um homem a achar que um tiro no peito o libertará de todos os problemas.
Por isso que eu E essa é perguntei a uma... você anteriormente sobre esse aspecto, Paulinho, se a ditadura o ajudou a fazer todos esses projetos pôr em prática, ou não precisaria da ditadura, entendeu? Eu sei que são momentos distintos, há forças ocultas que ele mesmo narra na carta, ele fala dessas forças ocultas que o perseguiram já de trás, ele fala sobre isso, está lá escrito na carta, as forças ocultas, que de repente, com a ditadura só foi possível ele fazer. Foi por isso que naquele dia eu lhe perguntei, se não fosse a ditadura, por conta das forças ocultas, ele não teria feito isso? É uma suposição. A gente está criando uma conjectura, é isso que eu falo, né, em termos de história. Mas é complicado. E essas forças ocultas, quem volta a citá-las é o nosso Jânio Quadros. Sim. Jânio da Silva Quadros volta a citar as forças ocultas, atrapalhando o seu trabalho, né? Ele volta nessa questão. Muito bem, nós vamos voltar em Getúlio Vargas, mas eu gostaria de deixar aqui, inegavelmente, deixou o legado para os brasileiros, não tem dúvida. Com certeza. Os trabalhistas brasileiros o respeitam, o povo trabalhista brasileiro o conduziu nas ruas, seu corpo foi levado pelas mãos do povo. Isso é documento, vocês têm os filmes. Tem filme. Aquela multidão, principalmente os mais humildes. Eu não sei se o Ronaldo pegou, mas eu convivi muito com pessoas que andavam descalças, que não tinham sapato nos anos 50. Convivi muito. Aí eu falava para minha mãe, mamãe, ele está descalço. Mamãe, ele está sem sapato. Eu pequeno, com 3, 4 anos de idade, aquilo me incomodava, porque eu estava calçado, minha família toda calçada, e você encontrava, de repente, alguém que vinha fazer um trabalho na sua casa, de pedreiro, capinar um quintal, e vinha descalço. É complicado, né? Porque talvez você não tenha essa ideia, mas sapato era caríssimo. Sapato nunca foi barato, não. Se alguém pensa aí que sapato era coisa fácil de conseguir, não era não, tá? Eu lembro que era um negócio pesado para eu comprar um. Tinha que esperar terminar o mês, juntar o dinheiro, juntar com a beirada do outro mês para poder comprar sapato. Não tinha nada de barato, não. Sapato era um instrumento caro. Então as pessoas hoje analisam hoje. Por favor, pedido meu, reportem-se à época para que vocês possam analisar. Vão lá atrás. Vão lá atrás ver como é que era, como é que não era, para que vocês possam entender o momento. Mas muito bem, no dia 30 de setembro nós voltaremos a falar do professor Leopoldo. E o Getúlio a gente pode falar amanhã, depois, sendo que eu ainda tenho que explicar a vocês algumas pendências da questão maçônica. Sim. Eu tenho que falar do Pina Manique, que a maioria dos brasileiros não sabe nem quem é. O Ronaldo me pediu para falar do Marquês de Pombal, eu tenho que falar do Marquês, maçom, um dos homens que botou a maçonaria para frente. Eu esqueci não dá tempo, é muita coisa. Eu tenho que conversar sobre o Marquês de Pombal, a questão maçônica, a perseguição maçônica, aqueles que insistem que no Brasil não tinha maçonaria. Eu quero contar para vocês como é que surgiu a devoção de Bom Jesus de Matozinhos, com o português Feliciano Mendes, que era maçom. Está lá, eu não passo um ano sem visitar Bom Jesus de Matozinhos, lá em Minas, em Congonhas do Campo. Não passo um ano. Vou lá e cada vez eu descubro
uma novidade naquela arquitetura. Não deixo de visitar. É uma aula, aquilo constante. E cada vez eu aprendo mais alguma coisa. Muito bem. Um grande abraço para o grande Getúlio, que Jesus o abençoe. Suicídio é coisa muito séria. Esse momento brasileiro que nós estamos passando, nós temos que olhar muito aqueles em volta da gente que começam a ficar em depressão, etc. Verdade. Nações desenvolvidíssimas no Brasil, como Japão, Suíça, Suécia, têm índices altos de suicídio. Então, por favor, não é coisa de país que não é desenvolvido, nada disso não, por favor. E nesse momento que nós estamos atravessando, é importante que vocês gravem bem isso. Mas muito bem, o senhor Leopoldo faz o seu desenlace a 22 de agosto de 1957. Procure na internet a página colégioleopoldo.org.br, vocês vão ver as fotos do féretro que acompanhou o professor Leopoldo até a sua morada final, até a morada final de seu corpo nessa jornada, aqui no cemitério de Nova Iguaçu. E sem sombra de dúvida nenhuma, vocês não verão um sepultamento com tanta gente igual o sepultamento do professor Leopoldo Machado. Não há similar na história de Nova Iguaçu. Não há nada parecido. Isso documentalmente, isso vocês observando através de fotos. Para vocês terem uma ideia, o corpo é velado aqui no Colégio Leopoldo, no auditório. A rua ao lado, que é a Professor Paris, está entupida de pessoas. Isso tudo tem foto. Vocês vão na página, vocês vão ver as fotos. A frente da escola cheia de gente. O corpo sai daqui do Colégio Leopoldo, faz uma passagem pelo Fé, Esperança e Caridade lá do outro lado, que é o centro que ele pegou como um barraco e entregou arrumadinho, foi presidente por 22 anos, sai do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, volta para a antiga Cancela. A antiga Cancela é onde é hoje a Igreja Universal, porque ali era a Estrada Plínio Casado. Então, no final da vida, tinha uma travessia pela linha férrea para você dobrar à direita e ir até o centro, que era lá perto do Hospital Iguaçu, que era o nosso fórum e nossa cadeia públicas. Então o corpo vai, a rua tomada aqui, vai aquela multidão acompanhando o seu Leopoldo até o Fé Esperança, volta para a Cancela e segue para o cemitério de Nova Iguaçu. Todas as escolas do município representadas. Alunos formando alas nas ruas para a passagem do féretro. Uma multidão imensurável para a época. Até que o corpo chega, já tarde, já escurecendo o dia, e vários discursam à beira de sua sepultura. Professor Nilton discursa aqui, Valdemiro Faria Pereira, cunhado, discursa aqui, depois a equipe do Fé Esperança discursa lá, e depois a turma discursa lá no cemitério, outras pessoas. Inclusive, vocês vão encontrar na internet o Brandão, também Arcade, também historiador, e vão encontrar nossa querida e saudosa Ruth Santana, que tem uma história belíssima. Ficou viúva rica e enterrou toda a sua fortuna na casa de Lázaro, no Meier. Ruth Santana é uma pessoa por quem eu aprendi a ter o mais profundo respeito. Muito amiga do Leopoldo. A casa de Lázaro é um ideal que nasce pelo trabalho do Leopoldo lá no Meier, ali atrás do Corpo de Bombeiros do Meier.
existe até hoje, a escola, o abrigo não sei, acredito que ainda não sei se existe ainda, mas a escola existe ainda. Então vejam só, esse trabalho maravilhoso o Leopoldo deixa para todos nós. E nós não podemos esquecer. E aí vem a clássica pergunta, e ele vai embora por quê? Simples. Professor Leopoldo, em 1947, ele perde a mãe, porque ele possuía o mais profundo respeito e admiração. E a mãe dele, a mãe costumava dizer, quando apresentava o Leopoldo, esse aqui é o meu filho, o meu pai, o meu tudo. É como ela apresentava o professor Leopoldo Machado. E ele perde a mãe num infarto fulminante, já aqui no Colégio Leopoldo, na casa, onde eu hoje resido. Ali, a minha avó faz o seu desenlace em 47, antes de eu nascer. Ele fica muito para baixo. Logo depois, Marília é acometida de um câncer. E um câncer que a leva rapidamente. Em 49, no dia 13 de setembro de 49, 13 de setembro é a data de aniversário do meu pai, Marília nos deixa. Tudo isso é documentado, tá, gente? Tudo isso com fotos, tudo certinho. Então, Leopoldo, ele perde dois elos fortíssimos na sua vida. Sua mãe e sua esposa. Está tendo uma interferência aí, Ronaldo. Vê os contatos que você tem aí. Está tendo uma interferência, depois você dá uma olhada. Então, ele perde a mãe e perde a esposa. Imagine um homem que não tem filhos, ele se apega aos sobrinhos, aos filhos da irmã. Se muda para cá e a partir daí, saudável ainda, ele sai por esse Brasil nos trabalhos espíritas. Vai juntar todo mundo nesse Brasil, criando federações, unindo os espíritas brasileiros, e vai se dedicar de uma forma anormal. Ele tem um livro que conta isso, que é a Caravana da Fraternidade. Parou o barulho, Ronaldo, fica tranquilo que parou. O Caravana da Fraternidade, eu possuo alguns exemplares e eu autorizei pelo Lar de Jesus a Federação Espírita Brasileira também a reeditar, porque é o único documento que nós temos, é o relato de Leopoldo, e ele termina no Amazonas. Ele é o único que começa e termina a caravana. Passando por... Imagine o que era o indivíduo viajar por esse Brasil numa época de avião ruim, numa época de jardineira, que eram aquelas lotações, com a bagagem em cima, poeira. E o senhor Leopoldo faz esse trabalho maravilhoso. E é o único que termina esse trabalho, mais ninguém. Aí isso tem um custo, gente. Saúde. Ele volta e infarta. Aí tem um infarto, sai de um infarto, tem outro, sai do infarto, tem outro. Aí aquele Leopoldo que a gente conhece, de 51 em diante, tem muito pouco a ver com aquele Leopoldo da caravana, com aquele Leopoldo do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas. Aquele Leopoldo, o infarto pega, e pega feio. Nos filmes que a gente tem aqui, você vê o Leopoldo da caravana e o Leopoldo no Lar de Jesus em 53, 54. Não dá nem para reconhecer que é o mesmo homem. Magérrimo, debilitado.
Um dia eu coloquei isso na internet, alguém disse assim, mas essa afirmação sua está errada, porque o Leopoldo só morre em 1957. Eu falei, você quer as fotos para você ver? Eu sou sobrinho dele. Acompanhei esse período todo. Acompanhando, vendo meu tio indo embora. E um tio que me tratava muito bem, Ronaldo. Me tratava num carinho excepcional. Me tratava por um apelido especial, que só ele me tratava por esse apelido. Tanto que às vezes você vem com a comunicação aí e tal, eu digo, não, isso aí não é do meu tio, não, isso aí nunca me chamou por esse nome. É preciso que você, né, seja vigilante sempre. Tem detalhes importantes que é ímpar, não tem como fugir disso. O Kardec lá deixa claro, é preferível refutar 99 comunicações verdadeiras a aceitar uma falsa. Mas, ó, já que você entrou rapidinho, ele pergunta o nome do espírito, e o espírito fala assim, para ti chamei verdade. Aí ele fala, será a verdade que eu procuro? olha o link aí, ó. Sempre questionando, jamais aceitando por aceitar. Não é? Trabalha assim em todos os sentidos. Você vê a Inquisição católica com Joana d'Arc. Basta você dizer que nunca viu Maria. Mas como eu vou dizer que não vejo, se nesse instante está falando comigo? E sabia que ia para a fogueira. Então, esse caráter determinado da verdade, poucos o têm. E nós temos que brigar por ele, nós temos que continuar dizendo que existiu e que continua existindo. Porque os exemplos estão muito ruins para a nossa juventude. Então, esse Leopoldo Machado, ele vai embora em 1957. O nosso querido doutor Humberto Baroni vai com a filha, que ia fazer 15 anos, para a Bahia, porque o seu Leopoldo queria visitar a Bahia pela última vez, e o médico vai junto, e o doutor Humberto nos diz que pensou que ele fosse morrer no avião, porque ele passou muito mal, o doutor Humberto teve que aplicar uma injeção pesada para chegar na volta no Rio de Janeiro. Então ele teve toda essa atenção, ficou no Lar de Jesus, ficou na enfermaria do lar, no balão de oxigênio, que naquela época era realmente um balão, né? Era aquele saco plástico enorme que cobria tudo. Hoje, pertinho, né? Hoje você injeta oxigênio mais fácil. Mesmo assim, aí com o Covid, novas tecnologias tiveram que ser feitas. Mas esse final de jornada do professor Leopoldo é um final muito turbulento, um final de vida muito difícil. Qual a idade? E nós temos... Qual a idade? Leopoldo nasce em 1891 e vai embora em 1957. Seu Leopoldo quase que nasce no Império. Errou ali por 2 anos, quase que nasce no Império. Ele nasce em 30 de setembro de 1891 e nos deixa em 22 de agosto de 1957 no Lar de Jesus. O final da vida é toda dedicada ao lar até o último suspiro, lá no Lar de Jesus. Portanto, 66 anos. Uma jornada proba, íntegra, maravilhosa. Passou pela maçonaria, pela loja União de Iguaçu. E, aonde você quiser o professor Leopoldo em Nova Iguaçu, você vai encontrá-lo no que for produtivo.
ele está sempre junto com a produção da cidade. Até o Getúlio Vargas a que nós nos referimos, Getúlio é quem lança a pedra fundamental do Hospital, Associação de Caridade Hospital Iguaçu. É Getúlio que lança a pedra fundamental. Então, a vida de Leopoldo, ela é sempre em prol do próximo. Nunca em prol dele, é sempre em prol do próximo. É um exemplo de caráter, um exemplo de dedicação, um exemplo de amor ao próximo, e eu me orgulho muito de cada dia estudar mais o professor Leopoldo. Mas lá a história dele está no colegioleopoldo.org.br, mas lá para frente nós vamos ter a oportunidade de fazer uma história precisa. E eu estou escrevendo, viu, Ronaldo? Eu estou escrevendo a história dele com todos os detalhes que a gente não tem. A Revista Internacional do Espiritismo andou publicando algumas coisas que minha mãe mandou para lá, a revista lá de Matão. Mas muita coisa está perdida ainda, é importante que a gente traga para nós. Com certeza. Os irmãos, ele perde 3 irmãos de fome, pequenos ainda morrem de fome, segundo o relato dele e relato da mãe dele. E minha mãe, por ouvir contar também que esses irmãos, minha mãe não os conheceu. Então, isso eu estou falando de anos 10. Eu estou falando de anos 10. Eu não estou falando de 1850, 1800, não, eu estou falando de anos 10 do século passado. Eu estou falando de 110 anos atrás. Muito recente. Vida difícil, sacrificada, mas ele, com certeza, ele está ali junto com Paulo de Tarso. Ele combateu o bom combate, venceu a carreira e guardou a fé, com certeza. Então eu queria esse programa de hoje, falei mais de Getúlio que de Leopoldo, mas Leopoldo a gente fala sempre e não tem problema. Então eu queria agradecer a vocês por terem nos escutado. Gostaria que vocês estudassem o Getúlio Vargas, vissem o quanto ele ficou ilhado. Nós temos vários filmes aí, feitos sobre a vida de Getúlio, e que relatam o que todos os historiadores relatam, porque Getúlio viveu num período que você tinha imprensa, que você tinha revistas. Tudo. Eu tenho, por exemplo, a revista da morte de Getúlio. A minha mãe deixou para nós um recorte do Malho da morte de Dom Pedro II. Lá de Paris, ela guardou esse recorte. Então, o acervo que essa turma da antiga deixa para a gente estudar é monumental. E a gente só tem que agradecer, porque a gente não conta porque inventou ou porque alguém contou para a gente. Não. A gente tem a farta documentação deixada. Então, vocês, por favor, estudem Getúlio, vejam como Getúlio sofreu como presidente no segundo mandato, o quanto as fofocas palacianas fizeram mal a Getúlio e o quanto ele não soube se desvencilhar. E vocês vão ver que é um fato que se repete. Com certeza. Se repete. Analisem, façam as transposições de época e verão que é uma história que se repete. A história ensina, mas só ensina para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Para quem olha e não enxerga, para quem tem ouvidos e não ouve, serve para nada. Tá ok? Ronaldo, suas conclusões. 23h30, em cima do laço. Vou deixar com vocês 2 máximas. Eu gosto de máximas.
é da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. E a outra é, por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Vou repetir. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Para a nossa reflexão, muita paz, nosso carinho e gratidão pela atenção de todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. J. Carlos, obrigado. Edivando de Jesus Neto, obrigado. Del Rey, obrigado. Edna Rego, muito agradecido. Felipe Gabriel. Marco Antônio de Barros Dias. Wilson Neto Muralha. Grande abraço, Wilson, sobrinho da professora Marilda, que trabalhou muito tempo no Colégio Leopoldo, professora de português. Muito obrigado, Wilson, por estar aí conosco. André Júnior, Michele Mendes, Renan, Gabriel Batalha, Deise Almeida dos Santos Almeida, Andresa Lilian Pinheiro, Sarinha Freitas, professora Leila Marina, Juliano Delfino da Silva, Gerson Cunha, Luana Oliveira, Sesmur Vianini, obrigado, Sesmur. Passou a estar conosco direto, muito obrigado pela sua presença. E aqueles que comentaram, são 15 comentários que nós recebemos hoje, muito obrigado a todos vocês. É interessante como, depois que a gente conclui, Ronaldo, as coisas continuam caminhando na internet, no Facebook, como vocês são bondosos com a gente e o quanto a gente se sente gratificado com essa audiência que vocês nos dão. Muito obrigado. Queria pedir a vocês, conseguir abrir aqui, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui os comentários do sobrinho Patrick Sante, filho do irmão mais velho, do Ney Alberto. Tô na área. Esther Pereira, obrigado. Um abração no Erli, na família. Reginaldo Barbosa, vamos em frente. Sempre, Reginaldo. Parabéns, Reginaldo Barbosa. É responsável por um programa de entrevistas na Tropical, das 10 ao meio-dia. Hoje entrevistou o ex-aluno do Colégio Leopoldo e atual vice-prefeito de Nova Iguaçu, que é o Carlos Ferreira, o Ferreirinha. Grande abraço, Reginaldo. Cosminho Sigoles, assessor do Carlão Chambarelli, obrigado, do vereador Carlão Chambarelli. Gerson Cunha, firme e forte aí com a gente. Renan, agora firme lá no tribunal. Rosane Ribeiro, Deise Almeida dos Santos, Deise Dores, dupla de alunas. Flávio Emanuel, agora mais magro, né, Flávio? Grande abraço, lembro muito de sua mãe, Flávio. Sempre puxando a sua orelha, sempre trabalhando em prol desse filho. Luizete Pereira de Carvalho, grande abraço, atleta do colégio, atleta de voleibol. Fábio Meira, muito obrigado, Fábio. Edivando Jesus Neto, pai de aluno, funcionário. Muito obrigado por estar conosco. Sarinha Freitas, noite de paz para todos, gratidão, obrigado, gratidão nossa com você, Sarinha, sempre. Deise Almeida e o nosso Marcelo Tupinambá. Nosso Ivo já está em casa, tranquilo, sem maiores dificuldades. Nosso Ivo aí. Ivo é o irmão do Jerônimo, que Jesus o tenha. Nosso Jerônimo já está em casa, teve lá
a sua dificuldade de diabetes, o açúcar deu uma pernada nele, mas no mais está tudo certo. Não se esqueçam, por favor, das preces. Aqueles que tiveram essa passagem, esse desenlace, nesse momento tão difícil, não esqueçam de orar pelos que foram e pelos que ficam. E de amparar aqueles que ficam, porque é muito forte, é muito difícil suplantar essas dificuldades que a vida tem nos trazido num momento tão difícil como esse. Oremos, peçamos a proteção divina e que nós estejamos sempre com muita fé no coração. Getúlio Vargas é um exemplo de um momento de depressão e de falta de fé. Não acreditou nele, não acreditou no que ele poderia desenvolver ainda. Um grande abraço, que esse exemplo sirva para todos nós. Depressão é assunto sério, depressão é para ser tratado com psiquiatra, com psicólogo, com analista, não é para tratar isso aí, fulano está deprimido. Não, não é nada disso não. É tratamento sério e vocês têm que honrar esse tratamento. Por favor, que Jesus os abençoe, ilumine e guarde, e até amanhã com mais um Reflexões, se Papai do Céu assim o permitir. Fiquem com Deus.